aí, galera, voltando com mais uma aula aqui. Na verdade, hoje não vai ser bem uma aula, vai ser aqueles exercícios que a gente sempre pratica, né, em conjunto. Igual a outra vez da corrida de cavalos, no caso, né? Eu tinha comentado que a gente viria com uma aula sobre um sistema de RPG, de jogos, né? Um sistema de turno e tal. Então, esse exercício eu creio que vai ser um pouco mais complexo, vai ser um pouco mais demorado do que o da outra vez que a gente aplicou alguns exercícios e tudo mais, que foi relativo ao sistema das corridas lá de apostas. E provavelmente eu vou ter que separar isso em algumas aulas, porque eu acho que vai ficar muito extenso o conteúdo. Então eu vou dividir isso em aulas, tá? Para a primeira aula eu pensei em criar um sistema aqui, vários vetores, né, no caso, com inimigos, com possíveis inimigos que podem surgir, porque nada mais que o que eu quero fazer, explicando, é um... Pensa que, por exemplo, não sei se vocês já jogaram Pokémon, aquele antigo Pokémon de Game Boy, ou até mesmo os novos de Switch aí estão saindo mais ou menos na mesma linha, alguns, né? Mas o Pokémon tem um sistema de RPG bem conhecido nessa parte de batalhas de turno. Final Fantasy, aquele Final Fantasy antigo de que era de SNES, depois foi para o Game Boy também, e tem diversas versões aí. Recentemente saiu um remastered para PC, né? Mas ele também é um dos jogos, eu acho que mais marcaram nesse sentido de batalhas de turnos em jogos RPG, tá? Então a gente vai fazer algo meio que similar a esses dois jogos, tá bom? Então o que eu queria fazer inicialmente o que eu quero fazer é simplesmente replicar o sistema de batalhas dele. Então, diferente do Pokémon, que você tem que ficar andando lá pelo mapa e entrar no matinho para você entrar numa batalha, por exemplo, e o Final Fantasy, que você toda vez que você sai do mapa da cidade lá, você começa a andar pelo mapa, né, do mundo, no caso, você começa a andar pelo mapa do mundo lá, e uma hora tem meio que uma batalha, aparece simplesmente completamente aleatória, assim, né? Então você tá andando e às vezes você pode encontrar algum inimigo, ou às vezes você pode não encontrar um inimigo, né? Eu queria fazer algo um pouco diferente. Então, eu quero simplesmente que ele fique em batalhas contínuas, tá ligado? Então, por exemplo, eu terminei uma batalha agora, recebo aquilo que de recompensa, mas eu já entro em outra batalha, sabe? Então, fazer um sistema justamente que ele fique toda hora me forçando a batalhar, sabe? É só pra gente poder replicar aqui mais ou menos o sistema que eles usam nesses jogos. Então, tipo assim, pô, personagens aumentando de nível, é, recompensas das batalhas, dano dos inimigos e dano seu, que mais? Inimigos completamente aleatórios que podem surgir para mim e tudo mais, né? Então, usar itens da bolsa, tudo esse tipo de... Tudo que envolve essas mecânicas de RPG de turno eu queria reproduzir aqui, até mesmo o esquema de fugir lá. Então é isso, vamos começar aqui. Eu tô com o exemplo de vetor da última aula, já adianto que a gente vai usar vetor nessa aqui também, tá? Justamente para armazenar nossos inimigos aqui. Então é isso, beleza? Vamos começar aqui. Tá bom. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser apagar todo esse código, beleza? Vou apagar tudo isso aqui. E a primeira coisa que eu quero é criar um vetor de string. Opa. Que vai se chamar inimigos. Esse cara aqui, a gente pode passar várias coisas para ele, né? Vários nomes. A gente simplesmente o que sua imaginação mandar aí, tá? Então eu vou colocar coisas que eu conheço aqui, tipo, um lobo. Lobo grande. Lobo chefe. Então eu tenho três variações do mob lobo. Aí eu vou ter, por exemplo, aqui um goblin. Goblin arqueiro. Vou ter um goblin verde. Um goblin roxo. O que mais eu posso ter? Posso ter falcão. Sei lá, só criando alguns inimigos aleatórios aqui, tá?
Então, que mais? Bandido. Bandido-chefe. Vamos pensando em mais coisas aqui. Fantasma. Aparição. Eu vou quebrar essa link pra gente continuar vendo aqui embaixo. E eu tô criando meu vetor cheio de inimigos no caso, né? Então, que mais? Vou criar um lobisomem. Vou criar agora um... sei lá, velho. Mutante. Bom, beleza, a gente tem inimigo suficiente aqui. Depois a gente pode pensar em mais. Fechou? Mas beleza. E aí, o que eu queria fazer? Eu queria que o nosso sistema de batalhas, ele sempre trouxesse pra gente uma quantidade aleatória de inimigos. Só que eu quero limitar a quantidade de inimigos que eu posso ter em batalha a 5. Então eu posso fazer um random, igual a gente fez naquele outro exercício do cavalo, só que para trazer a quantidade de inimigos que eu vou ter por batalha, no caso, né? Então eu vou criar um método aqui, um void batalhar, por exemplo. E aqui dentro do meu batalhar, eu vou fazer o meu random, rd igual a new random, igual a gente fez na aula passada, e eu faço um rd.next. E aqui eu falei que eu quero 5, né? Então eu quero entre 1 e 5. O valor mínimo vai ser 1 e o valor máximo vai ser 5 inimigos. Beleza? E aqui eu vou fazer outra parada. Eu quero que dentre esses 5 e 5, dentre esse número que ele gerou, que é aqui, vou colocar quantidade de inimigos igual a esse aqui, eu quero que o número que ele fez aqui, eu quero que ele faça um laço de repetição. Para quê? Para eu pegar quem são os inimigos que eu vou enfrentar nesse turno da batalha, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa vai ser eu fazer um for. Daria para fazer um for? Daria. Vamos fazer com um for. Aqui, ó, desse jeitinho aqui. Então for i igual a 0. Quantidade de inimigos, enquanto a quantidade de inimigos for menor do que quer dizer, enquanto o i for menor do que a quantidade de inimigos, e eu passo um i++, que aí ele vai aumentar meu contador, beleza? Então o for já está bem entendido, né? A gente já falou bastante dele na outra aula. E aí ele vai então pegar para mim, ele vai repetir a quantidade de inimigos que o meu aleatório me trouxe aqui, de 1 até 5, né? Então beleza. Nesse caso aqui eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele passe cada vez no for fazendo outro random, então eu nem preciso criar, eu posso usar o mesmo aqui, e eu faço um next, passando entre 1, opa, aqui não, passando entre 0 e os inimigos, ponto. Você lembra que eu mostrei isso na aula passada? O length, que é o... opa, faltou um i aqui. O length, que é o tamanho dele, né? Então ele vai pegar entre 0 e length. Só que aqui tem um ponto, tá? A gente tem que passar length menos 1. Por quê? Esse daqui vai ser o meu inimigo. Inimigo, vou chamar ele de inimigo. Index inimigo, melhor. Por quê? Esse cara aqui, ele vai ser o index que eu vou pegar aqui dentro. Vocês lembram que o array ele sempre começa com 0 e não com 1? Então, se eu tiver 40 itens aqui, o meu último item não vai ser o 40, ele vai ser o 39. Beleza? E quando eu faço um length, ele traz 40 para mim, porque ele passa a contar a partir do 1. Só que na hora que eu vou buscar pelo index, o index 40 não existe, existe o 39 porque ele começa a partir do 0. Beleza? Então eu preciso fazer o número mínimo 0. Perdão. Número mínimo 0. E o número máximo é o length, que no caso seria 40 menos 1, que é o 39. Fechou? Então isso aqui resolve o nosso problema de tentar buscar um index que não existe lá no nosso array. Então vamos lá. Então aqui eu já achei o array do meu inimigo. Eu já achei o index do meu inimigo. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro array aqui dentro. Inimigos selecionados.
E aí eu crio um array aqui. Aí crio um array vazio. Aí o que eu vou fazer? Esse array vazio, ele vai adicionar dentro desse inimigo selecionado o index do inimigo aqui, ó. Então, por exemplo, se ele caiu no 0, ele vai adicionar aqui dentro um lobo. Se ele caiu no 3 aqui, por exemplo, ó, 0, 1, 2, 3, ele vai adicionar um goblin aqui dentro, entendeu? Dentro do meu inimigo selecionado. Como é que eu faço para fazer isso? Eu venho aqui, inimigos selecionados igual. Aí eu pego o meu inimigos. Opa, não é igual não. Eu vou fazer inimigos selecionados ponto add ponto append na realidade, que foi o que a gente viu na outra aula. E aí eu vou fazer inimigos e aí eu passo o index desse cara aqui, que é esse index inimigo aqui, beleza? E aí ele vai dar o erro porque a gente precisa converter esse cara, né? Igual a gente tinha falado da última vez, to array. Beleza, então aqui ele já está adicionando o meu inimigo selecionado aqui, né? Pelo index. Dentro dos meus inimigos selecionados, do meu array de inimigos selecionados. E aí aqui eu vou dar um console.writeLine para a gente ver o resultado desse cara aqui, beleza? Então eu venho aqui e faço um inimigos selecionados ponto. Melhor. Vamos usar um método novo aqui para vocês verem. Tem um cara que chama join da classe string, da própria classe string. Você consegue usar esse método aqui sem precisar instanciar nada, sem precisar criar variável. O que ele faz? Você passa para ele um separador, que no caso eu quero colocar vírgula. Então, tipo assim, qual que é a ideia do separador? Eu vou passar para ele um array. E o array meu tem vários itens, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar, por exemplo, todos os itens que tem no meu array. Pensa que eu tenho esses 3 primeiros aqui, ó. Ele vai devolver para mim uma string. Vou criar aqui, por exemplo. Ele vai devolver para mim um valor assim, ó. Entre aspas, lobo grande e lobo chefe. Beleza? Ele vai retornar para mim isso aqui, ó. Ele meio que pega esses valores aqui dentro do array e concatena com um separador, que no caso aqui eu escolhi a vírgula. Se eu colocasse um ponto e vírgula, ele traria para mim isso aqui, ó. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Beleza? Então esse join, ele faz isso aqui, tá? Então eu passo para ele o meu separador e depois eu passo o meu array, que no caso vai ser os inimigos selecionados. Beleza? Então aqui eu vou chamar o meu batalhar. E a gente tem que ver os inimigos que o código está escolhendo para a gente poder pra gente batalhar de fato, né? Pra gente poder seguir com o nosso desenvolvimento. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, né? Aí, topzera. Ó, ele escolheu 4 inimigos. Ele escolheu um Goblin roxo, um Goblin verde, uma aparição e um lobo, tá vendo? Então qual que é a ideia disso, né? Ele randomizou aqui, ó, a quantidade primeiro. Então ele pegou 4, né? Ele gerou entre 1 e 5 e veio um número aleatório 4. Aí ele fez um for. Então para cada um desses 4 que ele tá passando pelo for, ele seleciona o index do inimigo, que no caso ele faz um outro aleatório, só que dentro desse array aqui, ó, para pesquisar a quantidade aqui dentro. Então eu vou selecionar um index entre 0 e o tamanho do array, né? Que eu não contei quantos eu coloquei aqui dentro, mas ele sempre vai selecionar entre 0 e o tamanho do array menos 1, né? Que é aquele problema lá que a gente já falou. E aí o que acontece? Aqui dentro ele pega esse index e ele vai retornar pra gente o nome desse inimigo que está aqui dentro do array, tá? E aí ele vai jogar isso lá para dentro dos inimigos selecionados. O código posteriormente só vai gerar para mim uma string desses caras separados por vírgula, tá? Vamos fazer de novo aqui. Olha lá, ele selecionou 4 de novo. Bandido chefe, aparição, goblin verde e lobisomem. Vamos rodar para ver se ele vai selecionar outros. Aqui, ó, bandido chefe, lobo e lobo. Ele selecionou 2 vezes o lobo nessa vez. Olha lá, ó. Agora foi só 2. Goblin verde e falcão, tá vendo? Próximo. Olha lá, 3. Lobo chefe, goblin e aparição. Então toda vez ele vai ficar
gerando uma nova quantidade até 5, e toda vez ele vai pegar outros inimigos. E se eu adicionar outros aqui, ele não vai afetar em nada o funcionamento desse código aqui, justamente porque a gente não pegou um tamanho chumbado, né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho 10, eu não passei 10 aqui, eu sempre passei o tamanho desse meu array. Então, se eu adicionar outros aqui, não vai afetar o funcionamento do código, ele vai continuar funcionando normalmente, tá? Vamos adicionar outros aqui. Eu quero adicionar barata, barata gigante. Vou adicionar aqui também esquilo. Vou adicionar aqui também um gafanhoto gigante. Quem mais que a gente adiciona? Tô tentando pensar nos inimigos lá do Final Fantasy. Quem mais? Vou colocar um ladrão aqui. Coloquei bandido, coloquei já outras coisas ali, mas deixa o ladrão aqui também. Beleza. Então a gente já tem o nosso método batalhar. Que no caso aqui eu vou renomear esse cara para escolher inimigos. Aí. Ensinar uma coisa legal agora. Se eu der Ctrl RR nesse cara, eu posso mudar, por exemplo, ó. Se ele já muda onde ele usa, tá vendo? Então eu posso vir aqui, aperto Ctrl e aperto 2 vezes o R. Ctrl RR. Aí, ó. Agora eu vou colocar um nome novo. Então é escolher inimigos. Aí, ó. Ele já muda em todo lugar que ele usa esse método aqui. Fechou? Então beleza, agora eu já tenho meu método escolher inimigos, onde ele traz para mim os meus inimigos de forma randômica, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero cadastrar dentro do meu sistema aqui quem são os meus heróis no caso, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma string aqui, outra string, heróis. E aí, nessa string de heróis, eu vou deixar ela vazia. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é que eu insira os nomes dos heróis aqui dentro, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar criar heróis. E aí eu vou criar outro método aqui que vai ser o meu criar heróis, tá bom? Vou fazer uma classe void também. Criar heróis. Beleza. Agora o criar heróis vai ser o seguinte. Eu vou fazer um laço de repetição também. Vou fazer um laço de repetição. Esse laço de repetição, ele vai ter uma condição um pouco mais complexa. Por quê? Eu vou falar para ele o seguinte. Eu quero aqui, ó. Vou criar um var pode adicionar heróis igual a falso. Quer dizer, true. Ele pode no caso, né? Então eu quero enquanto ele pode adicionar heróis igual a true. Beleza? Aí o que eu vou fazer aqui dentro? Eu já tenho minha variável heróis criada ali em cima, que é o meu array vazio. Então eu vou fazer o seguinte, console.writeLine digite o nome do herói. Beleza. Ok. E agora eu vou fazer um console.readline e vou atribuir isso para uma variável, var herói. E aí esse herói, a gente vai adicionar ele na classe, no nosso array heróis. Então heróis.append. Aí eu passo o meu herói que eu digitei, .toArray. Beleza? Então isso aqui ele vai adicionar o herói para mim. Só que ele sempre tá true aqui, né? Então ele vai ficar aqui para sempre. O que eu preciso fazer? Eu quero fazer uma condição aqui, ó. Então eu vou fazer um if. Eu quero, então o que acontece? Eu tenho máximo de 5 inimigos no meu campo de batalha, né? Então eu também quero ter um máximo de 5 heróis para ficar equilibrada a parada, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte, if heróis ponto length for
maior ou igual a 5, aí eu já dou pode adicionar heróis igual a falso. Por quê? Porque ele vai sair do meu while, né? E ele não vai poder mais adicionar heróis. Aí ele vai seguir o fluxo e tudo mais. Só que, nesse caso aqui, eu vou ser forçado a criar 5 heróis. Eu não quero precisar criar 5 heróis. Se eu quiser jogar com 2, eu posso, entendeu? Então, o que eu vou fazer aqui? Se ele puder, se ele tiver um número maior ou igual a 5, ele já transforma isso para falso. Só que, se eu inverter esse cara, se eu fizer esse número menor que 5, espera aí, é menor ou igual a 5? Maior ou igual a 5 ele já... Tá. Vamos deixar do jeito que estava antes. E aí ele faz aqui, se for maior ou igual a 5, o length dos nossos heróis, ele vai matar o nosso while. Eu quero que ele possa agora, então, a partir daqui, se ele entrar aqui dentro, ele mata o nosso while. Se não, eu posso fazer uma pergunta para ele. Aí eu venho aqui, console.writeLine, e eu vou perguntar aqui, ó, deseja adicionar novos heróis? Aí eu venho aqui e faço um var deseja adicionar. E eu vou fazer o mesmo esquema da aula passada, tá? Eu vou colocar 1 para sim e 2 para não. Então, deseja adicionar igual a console readline, só que eu tenho que converter isso para inteiro, então int.parse. Beleza? Ok. E aqui eu vou verificar. Então, if deseja adicionar heróis for diferente de 1, qualquer coisa diferente de 1, eu quero matar já esse cara. Eu vou colocar um pode adicionar heróis igual a falso também. E aí ele já vai matar o meu if, beleza? Olha lá. Ok. Então, esse código aqui ele vai ser responsável por criar os meus heróis. Então, ele sempre começa com pode adicionar heróis true. Por quê? Porque a gente quer que ele caia pelo menos uma vez dentro do while. Então, ele verifica aqui, se for igual a true, ele cai dentro do while, pede o nome do herói, lê o nome do herói, adiciona para dentro do herói. E aí, se o número de heróis for maior ou igual a 5, ele já nem pergunta se pode adicionar mais. Ele simplesmente vai setar um falso aqui. Se não, ele entra aqui dentro perguntando se o cara deseja adicionar novos heróis. Se sim, ele vai perguntar, não vai adicionar o falso no pode adicionar heróis e o fluxo vai seguir. Então ele vai iniciar de novo aqui e vai perguntar o nome do herói para a pessoa, tá bom? Se ele digitar um não, ele vai setar um falso aqui e aí ele sai desse método e cai no escolher inimigos. Fechou? Então tá dessa forma agora. Então o que a gente pode fazer aqui embaixo? Dentro desse... Eu vou fazer um console.log aqui depois, no escolher inimigos também, para exibir os meus heróis. Pronto. Então vamos lá, vamos rodar e ver como é que tá isso aqui. Então digite o nome do herói. O nome dele vai ser Astolfo. Deseja adicionar mais heróis? Sim. Digite o nome do herói. O nome dele vai ser Gandalf. Deseja adicionar mais heróis? Sim. Opa. Eu dei um enter a mais, né? Ele adicionou um vazio no final. Beleza, vamos tentar fazer de novo. Então, Astolfo. Gandalf. E aqui eu quero colocar mais um, que ele vai ser o Legolas. Aí eu não quero mais adicionar. Então, beleza. Então, aqui a gente teve um código que gerou pra gente um Goblin. Então, vai ser um inimigo contra 3 heróis. Beleza? Então, toda vez a gente vai precisar digitar o nome dos heróis, assim, porque ele não fica salvo, né? Mas, diferente dos inimigos que sempre estão lá porque estão chumbados no código, né? Então, hard-coded, como os programadores falam, né? Isso aqui tá
tá fixado dentro do código, tá? Então, beleza. Aí a gente já tem, então, o nosso array de heróis. Eu só quero apagar dar um console.clear aqui para ficar mais bonitinho, né? Console.clear aqui. E eu quero fazer um clear a cada rodada desse cara aqui. Aí fica uma coisinha mais bonitinha, né? Vamos ver. Digite o nome do herói. Astolfo. Sim. Gandalf. E aí o último vai ser o Legolas. Não. Aí. Agora ele colocou um Goblin Verde e uma Barata. E os heróis são Astolfo, Gandalf e Legolas. Beleza? Então aqui a gente já tem a nossa criação dos inimigos e dos heróis. Beleza? Eu vou parar por aqui, porque eu acho que já deu bastante tempo. E aí a gente continua na próxima semana, tá bom? Mas já deu pra ver como que a gente usa um pouquinho dos arrays aqui, né? E vão ter outros arrays que a gente vai ter, que no caso itens vai ser um array. Que mais que vai ser array? As magias. E o que eu quero fazer além disso, além de só criar os heróis, eu quero que a gente possa selecionar as classes deles. E cada classe vai ter ataques e magias que eles podem usar específicos, tá? Então, a partir disso aqui, eu acho que começa a ficar um pouco mais complexo e um pouco mais legal também. A gente vai ter bastante utilização de arrays aqui dentro, tá? De vetores. Então é isso, beleza? Fica aí para assistir as próximas aulas que tiverem. Se inscreve no canal, acompanha o canal do Insta lá, que eu já vou colocar em algum lugar por aqui. Eu vou fazer um plim, aparecer as coisas aí, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima aula.